Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura do livro Chico Xavier Pede Licença, leremos o capítulo Desencarnações Coletivas, de Emmanuel. Então foi perguntado a Emmanuel, numa reunião pública, por dezenas de pessoas, em 23 de fevereiro de 1972, em Uberaba, na reunião do Chico, foi feita a seguinte pergunta: sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como nos casos dos grandes incêndios? E a resposta é exatamente essa. Realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o humano, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. Quando retomamos da terra para o mundo espiritual, conscientizados nas responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que, muitas vezes, renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. Então, nessa resposta, destaca-se que trazemos dentro de nós o que ele chama de justiça imanente, né? É esse quinhão, essa fagulha divina, esse reino de Deus dentro de nós, essa característica divina de justiça. E essa justiça que nos impõe a própria reparação. E agora ele vai exemplificar isso. Invasores elaqueados pela própria ambição, que esmagávamos coletividades na volúpia do saque, tornamos a terra com encargos diferentes, mas em regime de encontros marcados para a desencarnação conjunta em acidentes públicos. Exploradores da comunidade, quando lhe exauríamos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso para facearmos unidos o ápice de epidemias arrasadoras. Promotores de guerra, manejadas para assalto e crueldade pela megalomania do ouro e do poder, em nos fortalecendo para a regeneração, pleiteamos no plano físico a fim de sofrermos a morte de partilha, aparentemente imerecida em acontecimentos de sangue e lágrima. Corsários que ateávamos fogo a embarcações e cidades na conquista de presas fáceis, em nos observando no além com os problemas da culpa, solicitamos o retorno à terra para a desencarnação coletiva em dolorosos incêndios inexplicáveis sem a reencarnação. Então, o que ele aproveita aqui para exemplificar algumas situações, mas sempre destacando que somos nós quem solicitamos a prova, né? Em função da dita justiça imanente, que daqui a pouco nós vamos obter uma outra palavra que a exemplifique, que a defina, né? Continua Emmanuel. Criamos a culpa em nós mesmos, engenhamos os processos destinados a extinguir-lhe as consequências. E a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefa de resgate e reajuste, a fim de induzir-nos a estudos e progressos sempre mais amplos no que diz respeito à nossa própria segurança. É por isso motivo que, de todas as calamidades terrestres, o humano se retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração, para defender-se e valorizar a vida, obviamente em novas oportunidades. Lamentemos sem desespero quantos se fizeram vítimas de desastres que nos confrangem o espírito. A dor de todos eles é a nossa dor.
Os problemas com que se defrontaram são igualmente nossos. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença da misericórdia divina, junto às ocorrências da divina justiça, que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. Então, destaca ele aqui a questão da assistência, da misericórdia de Deus, que nos permite passar por essas provas e expiações a que nós solicitamos, né? E essa permissão nos é dada justamente para que se faça a justiça. E agora, Herculano Pires, ele tecnicamente trabalha esse texto de Emmanuel, definindo claramente as leis da consciência, né? Então vamos ler, depois comentaremos, né? A resposta de Emmanuel vem do plano espiritual e acentua o aspecto terreno da autopunição dos encarnados em virtude de um fator psicológico, a saber, os das leis da consciência. Obedecendo a essas leis, as vítimas de mortes coletivas aparecem com as mais severas julgadoras de si mesmas. São espíritos que se punem a si próprios em virtude de haverem crescido em amor e trazem consigo a justiça imanente. Se no passado erraram, agora surgem como heróis do amor no sacrifício reparador. As leis da justiça divina estão escritas na consciência humana. Caim matou Abel por inveja e a sua própria consciência o acusou do crime. Ele não teve a coragem heróica de pedir a reparação equivalente, mas Deus o marcou e puniu. Faltava-lhe crescer em amor para punir-se a si mesmo. O símbolo bíblico nos revela a mecânica da autopunição, cumprindo-se compulsoriamente. Mas nos espíritos evoluídos, a compulsão é substituída pela compaixão. Para a boa compreensão desse problema, precisamos de uma visão clara do processo evolutivo do humano. Como selvagem, ele ainda se sujeita mais aos instintos do que à consciência. Por isso, não é inteiramente responsável pelos seus atos. Como civilizado, ele se investe do livre-arbítrio que o torna responsável. Mas o amor ainda não o ilumina com a devida intensidade. As civilizações antigas, como o demonstra a própria Bíblia, são cenários de apavorantes crimes coletivos, porque o humano amava mais a si mesmo do que aos semelhantes e a Deus. Nas civilizações modernas, tocadas pela luz do cristianismo, os processos de autopunição se intensificam. O suicídio de Judas é o exemplo da autopunição determinada por uma consciência evoluída. O que ocorreu com Judas em vida ocorre com os espíritos desencarnados que enfrentam os erros do passado na vida espiritual. Para encontrar o alívio da consciência, eles sentem a necessidade, determinada pela compaixão, de passar pelo sacrifício que impuseram aos outros. Mas o que é esse sacrifício passageiro diante da eternidade do Espírito? A misericórdia divina se manifesta na reabilitação do espírito após o sacrifício, para que possa atingir a felicidade suprema na qualidade de herdeira de Deus e coordeira de Cristo, segundo a expressão do apóstolo Paulo.
encarando a vida sem a compreensão das leis da consciência e do processo da reencarnação, não poderemos explicar a justiça de Deus, principalmente nos casos brutais de mortes coletivas. Os que assim perecem estão sofrendo a autopunição de que suas próprias consciências sentiram necessidade na vida espiritual. A diferença entre esses casos e o de Judas é que essas vítimas não são suicidas, mas criaturas submetidas à lei de ação e reação. Judas apressou o efeito da lei ao invés de enfrentar o remorso na vida terrena. Tornou-se um suicida e aumentou assim a sua própria culpa, rebelando-se contra a justiça divina e tentando escapar dela. Interessante que ele faz o paralelo, né? O irmão Saulo faz o paralelo entre o comportamento de Judas e o nosso comportamento. E aqui o texto destaca sempre a colheita do nosso modo de agir após o desencarne. Só que não é só após o desencarne em que a consciência fala, né? Ela, na verdade, ela nos fala a todos os instantes, né? Então, como a gente sempre destaca, né? É fácil enxergar Deus na paisagem. O Deus da paisagem é aquele da natureza, das estrelas, do mar, das montanhas. Obviamente que existe Deus porque Ele controla tudo, Ele criou tudo. Então, eu olhando para a exuberância da natureza, eu posso entender e compreender e perceber a existência de Deus. Mas esse é o Deus da paisagem, é onde se manifestam nas coisas materiais as leis que Ele criou e mantém, as leis físicas, químicas, biológicas, que mantêm toda aquela estrutura. Mas tudo isso foi feito para o homem, ou seja, o mundo, o universo, a matéria, ela é a nossa ferramenta para desenvolver a própria inteligência, a moral, né, e o amor. É esse o caminho. Então, são ferramentas. Ora, se Deus é Deus da natureza, onde é que está Deus para os seres humanos que têm o livre-arbítrio? Porque a natureza não tem livre-arbítrio, ela faz o que tem que fazer. São leis eternas, imutáveis, constantes, né? Agora, onde é que está Deus? Se Ele controla a matéria, como é que Ele controla o homem? Né? Como é que Ele se mantém ligado ao homem? Porque a diferença é que Ele nos deu liberdade, né? Somos livres, escolhemos fazer o que bem entendemos. Ele se mantém vinculado a nós através da consciência. Tá? Então, a consciência é a nossa ligação direta com Deus. Ele está ligado diretamente a cada um de nós por meio da consciência. E é onde ele manifesta a vontade dele. É o que ele espera de nós. Quando fazemos as coisas que estão de acordo com a nossa consciência, estamos fazendo a vontade de Deus. Quando não estamos agindo de acordo, isso cria uma diferença que exige mais dia menos dia, sozinho ou coletivamente, hoje, amanhã ou na outra vida, um ajuste. Esse ajuste chama-se justiça. E essa justiça, ela pode ser feita voluntariamente, em que nós mesmos buscamos acertar, ou em casos mais graves, numa imposição para podermos atingir aquela expectativa em relação a nós. Então, Deus está presente em nós através da consciência. É ela quem nos diz a cada segundo, a cada ação, o que é melhor para nós, respeitando a liberdade de fazermos diferente. Se fizermos diferente, respondemos por essa diferença,
com as consequências dessa diferença. Por quê? Porque a consciência, ela carrega todos os atributos divinos, de justiça, sapiência, eternidade, busca da felicidade, harmonia entre todos. Ou seja, se seguirmos esta bússola, estamos fazendo o melhor que podemos fazer e aprender com isso, e assim atender aquilo que Deus permitiu que nós fizéssemos. Então nós imaginemos um mundo, né, como o local em que Deus nos coloca para fazermos o que quisermos, dentro dos limites do funil que Ele nos estabelece. Não é assim, temos a liberdade de fazer tudo. Não, nós temos liberdade de fazer tudo dentro do meio que eu vivo. E esse meio que eu vivo, ele é construído por Deus, porque Ele tem uma expectativa de didática para mim. Eu tenho que aprender alguma coisa. Então Ele me direciona a lição e ainda apresenta: olha, é melhor você fazer isso. Posso fazer diferente. Se eu faço diferente, eu continuo necessitando daquela lição e não caminho, né, para novas lições, enquanto eu não aprender aquilo. A partir do momento que eu aprendo, que eu faço o que a minha consciência manda, então Deus permite que eu avance no universo que Ele criou para novas experiências, novos aprendizados. E assim, gradativamente, desculpe, passo a passo, vamos seguindo essa jornada na direção do Pai. Espero ter sido claro. Vale a pena refletirmos a respeito, relermos o texto, assim como o equivalente na doutrina, no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Prazer em revê-los. Até a próxima oportunidade. Amigos, mais uma vez reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecidos pelas dádivas e eflúvios salutares a nosso favor. Antes de seguirmos com o capítulo do Livro dos Mensageiros, eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem do nosso querido amigo Emmanuel. A porta. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Evangelho de João. Não basta alcançar as qualidades da ovelha quanto a mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com um discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor ou cegas quanto às saídas justas em demanda das pastagens que lhes competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se, por vezes, arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil que, após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida
e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Que alerta acabamos de ouvir, né? Então, estejamos atentos a todas essas situações que podem nos desviar do caminho ao qual nos propomos, né? Porque mesmo já capacitados por estarmos onde estamos, isso não incorre, né? Em nos desviarmos, né? Por conta de nossa imprudência e dos nossos caprichos, e é uma dificuldade aí que nós nos colocaremos, né? A nós mesmos. Então, esse é o cuidado que Emmanuel nos alerta, né? Fiquemos atentos, tá bom? Bom, no capítulo anterior, né, do livro Os Mensageiros, André relata que chegaram à residência modesta no Rio de Janeiro, denominada uma oficina de nosso lar. Então, Isadoro os recebe e nessa residência edificaram, né, ele e a esposa, quando encarnado, um ato de heroísmo e fé, tendo saído da cidade de nosso lar para essa tarefa e que se estendeu por mais aí de 40 anos, né? Então, há 3 anos ele voltou para a pátria espiritual, mas graças ao altruísmo da esposa e os vínculos de amor espiritual que eles conservam, acima das expressões físicas, eles continuam estreitamente unidos. Por conta do propósito do trabalho, né? É uma união já conquistada. Muito bonito isso, né? Então, dada essa circunstância e vulgar, as autoridades de nosso lar concederam-lhe permissão para continuar nesta casa como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel. É muito bom, né? Então, no capítulo de hoje, no culto doméstico, André relata o culto do Evangelho no lar, um pouco diferente do que estamos habituados a realizar. Bom, vamos lá. Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Notando o interesse que me despertava as crianças, Anicete explicou. As meninas são entidades amigas de nosso lar, que vieram para o serviço espiritual e resgate necessário na terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior. A viúva sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, de 9 anos, a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permite, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, agora e sempre, que assim seja. Pelas palavras da Nelly, de 9 anos, nós podemos observar, sim, né, a condição espiritual, né, dessa criança, né, desse espírito. Sigamos. Dona Isabel pediu à filha mais velha lesse uma página instrutiva e consoladora, possivelmente um livro de mensagens, e em seguida algum fato interessante do noticiário comum. Então, aqui eu me refiro à diferença do culto doméstico do que estamos acostumados, né? Porque não incluímos noticiário comum em nossas leituras, não é mesmo? Então, Joaninha, a primogênita de Isidoro, que revelava muita doçura e afabilidade, parecia impressionada com o noticiário. Tratava-se de uma jovem vítima de suicídio doloroso. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento, como se estivesse procedendo ao acaso,
mas em verdade eu via que Isidoro, do nosso plano, intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. Então, olha, vimos aqui que não existe o acaso, né? Ou o livro viciado em uma página ou outra, como nós muitas vezes brincamos, né, a respeito. Ficou clara a intercessão do Espírito em favor da temática da leitura, e sempre o é, né? Sempre o é. E lendo o versículo 31 do Evangelho de Mateus, outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. E aqui vemos a interpretação espiritual do irmão Fábio Aleto, por intermédio de Dona Isabel, né? Então ele coloca a mão na fronte e ela recebe todas essas informações, né, como médium, transmitindo aos seus filhos, né, nesse momento do Evangelho. Então, temos aqui. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. A pobrezinha estava doente, perturbada e refletida. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida como um pensamento de simpatia fraternal. Então, olha que importante esse momento do Evangelho, né? Nós emitimos as vibrações amorosas em favor daqueles que sofrem, né, no mundo, né? Não necessariamente lermos a notícia, mas que se faça um momento, né, para lembrarmos dessas dores, né, da humanidade, né, que ainda se concentra em nosso planeta, né? É super importante. Então, que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que ao Senhor compete julgar. Olha que importante. Mas um fato de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. A mensagem evangélica desta noite assevera pela palavra do nosso Divino Mestre aos discípulos que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver nesse passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. Para nós também. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. E como, né? A semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é, portanto, em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes irrefletidos. A palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento podem representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos consoante a palavra divina, semeando-os no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Conceder-nos-á a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente
inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. E aqui termina a preleção do Evangelho, né? Dona Isabel contempla os filhos e convida-os a conversar um pouco. Mas isso veremos no próximo capítulo. Então, muito elucidativa a preleção do Evangelho, né? Esse convite à semeadura do campo íntimo com as bênçãos de Jesus, né? Então, façamos isso, né? Cultivemos a semente da vida que nos inspira o coração, a bondade de Jesus a cada instante, né? Então, tem um trecho aqui que eu gostaria de retomar, que é bem valioso, né? Então, a palestra de 1 hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento podem representar muito em nossas vidas, tanto positivamente como não, né? Porque aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, refletimos, as nossas ações podem colocar também a perder muitas das nossas conquistas, né? Como nós vimos na mensagem de Emmanuel, a porta. Então, tenhamos cuidado com as coisas pequenas que selecionamos, né? E selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus, né? Façamos essa opção de selecionar os grãos de mostarda do reino dos céus, não é? Então, reflitamos, são muitas as bênçãos, fiquem em paz e até o nosso próximo encontro.